Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso estudo nesta manhã, ao nosso compartilhamento nesta manhã. Eu quero falar com você sobre uma porção muito rica da palavra de Deus, muito, muito preciosa. Quero falar com você algo que Deus nos ensina nessa manhã através da sua palavra. O que Deus nos ensina? Eu quero contar a história de Saul. Saul foi rei em Israel, primeiro rei em Israel, ungido a princípio para ser capitão, para ser um líder, e depois Deus iria confirmar então o seu reinado. Mas nesse interim não houve a confirmação de Deus para que ele seja ungido rei. O que aconteceu com Saul? Por que então que Saul e a sua descendência não puderam então permanecer ali à frente do povo de Israel? Irmãos, algo aconteceu. Eu quero compartilhar com você aqui, pelo menos, na verdade aconteceram 3 coisas ali que culminaram nessa atitude de Deus de não mais permanecer com Saul à frente do povo de Israel. Eu quero te falar pelo menos uma hoje. Quero compartilhar com você então a respeito de algo muito precioso, muito sério, que aconteceu na vida de Saul. Ele fez algo que a princípio, ele fez algo que a priori, algo que aos olhos dele seria o correto, mas não aos olhos de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, no versículo de número 1, olha o que diz. Disse Samuel a Saul. Samuel chama Saul, vou resumir aqui porque não vai dar tempo de eu ler todo o capítulo, mas Samuel então chama Saul e diz assim para ele, olha, destrói Amaleque, olha o que diz, a partir do capítulo 15, castigarei Amaleque pelo que fez Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Olha só, olha o que Samuel disse para Saul, vai, pois agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, essa foi a ordem de Deus para Saul, através do profeta Samuel. Então, era para Saul fazer o quê? Deus falou para ele fazer o quê? Acaba com tudo. Amaleque, acaba com o seu povo, acaba com o seu boi, ovelha, camelo, jumento, acaba com tudo. Destrói tudo. Essa era a ordem de Deus para Saul. Só que aí no versículo 9, Saul vai, ele ataca Amaleque, faz o que tinha que fazer, só que ele não destrói tudo. Olha o que diz aqui no versículo 9. Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então Deus tinha dado uma ordem para Saul. Você vai lá, destrói Amaleque, mas destrói tudo. Homem, mulher, criança, boi, ovelha, camelo, jumento, destrói tudo. Só que aí Saul não quis obedecer. Ele obedeceu, mas em parte. Sabe aquela pessoa que obedece às autoridades, mas obedece só até um limite? Só obedeço até aqui. A partir daqui eu não concordo, eu não quero, não vou fazer. Aí não obedece até o fim. Então foi o que aconteceu com Saul. Deus mandou destruir tudo. Saul poupou Agag, poupou ovelha, poupou boi e os animais gordos e os cordeiros. Aí, de repente, chega Samuel. Meu Deus do céu. Aí Samuel chega e fala para ele assim, Saul,
Era para ter destruído tudo. Que balido, pois, é esse? Olha só, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Aí Samuel ficou muito indignado. Meu Deus do céu. Só que aí Saul dá uma desculpa, porque toda pessoa que não obedece às suas autoridades, quando não obedece, irmão, tem sempre uma desculpa. Toda vez que você não for obedecer o seu pastor, toda vez que você não obedecer a autoridade que está sobre a sua vida, você sempre vai chegar com uma desculpa. Saul não foi diferente. Saul chega para Samuel e fala assim, não, mas eu poupei esse boi aqui, os gordos, o cordeiro, para sacrificar. Olha o que ele diz, para sacrificar ao Senhor, teu Deus. E resto, porém, destruímos totalmente. Toda pessoa que não obedece uma autoridade 100%, ela sempre tem uma desculpa. Só que aí, irmãos, Samuel, no versículo 22, ele acaba com essa brincadeira estúpida de Saul. Ele diz assim, ó, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Aí no versículo 23, no finalzinho, ele diz assim, ó, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Irmãos, Samuel chega para Saul e fala assim, olha, Deus, ele não tem prazer em holocausto e sacrifício. O prazer de Deus, a alegria de Deus, é obedecer a sua palavra. Você está me entendendo, meu irmão, nesta manhã? Olha que Deus nos ensina. Não adianta você fazer sacrifício, não adianta você querer fazer as coisas para Deus, fazer isso, fazer aquilo, e faz, se no final você não obedece. Você está conseguindo entender nesta manhã o que eu estou querendo te passar? O que eu estou querendo te ensinar nesta manhã, através da palavra de Deus? Que Ele prefere que você seja obediente, do que você sacrifique, que você faça as coisas para Ele. Obedeça, Ele tem maior prazer em obediência. Você está me entendendo? Isso é muito sério, irmão. Obedeça. Eu não estou falando aqui para você deixar de fazer as coisas para Deus, não é isso, por favor, não me entenda errado, mas eu quero que você primeiro obedeça a palavra, obedeça às suas autoridades, meu irmão, em nome de Jesus. Falando em Jesus, lá em João, quero encerrar com esse versículo, lá em João capítulo 14, você quer demonstrar amor por Jesus? Você quer ter uma prova de amor, demonstração de amor por Jesus? Lá em João 14, 21, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que tem as minhas orientações, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra. Por quê? Porque obedecer, querido, é melhor do que sacrificar. Obedeça. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta manhã. Obedeça. Acima de tudo, obedeça ao Senhor. Obedeça à sua liderança. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.